Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis de Tijucas. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho em mais esse vídeo que chega agora à edição de número 93. Lembrando, né, que eu sempre falo o número da nossa edição, o número do nosso vídeo, para que você que está vendo pela primeira vez saiba que existem vídeos anteriores, mas não significa que é uma sequência. Se quiser partir daqui, tá tudo certo, tá? Como vocês podem ver, né? Estou em novo cenário aqui, se é que a gente pode chamar de cenário, né? Mas, né, sempre variando. Agora eu devo gravar vários por aqui, tá bom? Devo deixar vários prontinhos aqui com esse cenário, com essa árvore linda, que para mim tem tanto significado, e sei que para muita gente também, né, tem tanta interpretação, e para mim é algo realmente muito importante, muito significativo, né? Mas, assim como os demais lugares, né, pelo qual eu já passei, que eu já gravei, o recado fica o mesmo, né? Barulhos podem acontecer ao redor, interferências, isso continua fazendo parte, né, gente? Então, continuo também contando com a compreensão de todos vocês. Agradecer mais uma vez, né? Gratidão por essa conexão, por você estar junto com a gente agora fazendo esse evangelho, seja qual for o dia, qual for o horário. O importante, né, é a gente se conectar realmente, é a gente ter esse momento. Afinal de contas, a gente separa, né? Prepara momentos para tudo e principalmente para os outros, né? E para nós a gente acaba deixando isso passar. Então, esse não deixa de ser um momento nosso, da nossa família, um momento da gente cuidar do nosso interior, que é tão importante, né? Também, mais um recadinho habitual, não esquecer da nossa aguinha para ser fluidificada. Então eu já estou com a minha aqui, com o meu copinho, e você pode escolher, né, o que quiser, é claro, tá bom? Um copo, uma jarra, uma garrafinha, você que decide, o importante é ter. Então se ainda não está com isso separadinho aí, dá um pause, pega e volta aqui com a gente, tá? E claro, né, para começar, vamos fazer a nossa prece de abertura. E eu te convido então a fazer essa respiração lenta e prolongada, a respirar de forma bem profunda, a sentir esse ar entrando no seu corpo, deixando ele novamente e seguindo o seu ciclo, para que possa não só o nosso corpo, mas a nossa mente perceber que aqui essa vida terrena é feita de ciclos e, como segue a regra, todo ciclo inicia e termina. Então, para que isso seja natural a cada um de nós, para que isso adentre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso perispírito de forma pacífica, de forma a nos encher de aprendizado e conformidade. Também que seja com muita paz essa aceitação, que seja repleta de luz e de muita força para continuarmos. Que assim seja. E abrindo então nosso trabalho de hoje, abrindo nosso vídeo, abrindo esse evangelho, né? Falamos aí de ciclo, que é uma coisa, né, que a gente demora a entender quando consegue entender, né? E é normal não entendermos, nem todo mundo entende do mesmo jeito, no mesmo tempo, isso não é padrão, né? Mas tudo, gente, tudo. O modo de vida que você tem hoje, as coisas que você tem hoje, e se a gente for colocar por um ponto de vista, é terrível pensar assim, né? Mas é real. Isso vai terminar, isso é um ciclo, né? E indo para a nossa leitura, que como vocês sabem, eu sempre, né, separo já antes aqui, abro, né, num ponto
e deixo separadinho para a gente ler, para a gente fazer o comentário. Lembrando, né, que a gente faz a leitura e o comentário aqui até um determinado ponto, para que o vídeo não fique tão extenso, né? Mas quando a gente acaba aqui, e se você ainda tiver o que pensar, tiver o que dizer para si mesmo, para quem está com você, continue, não pare não, ok? E aí, a gente parou, a gente foi lá no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, no capítulo 3 do nosso Evangelho, há muitas moradas na casa de meu pai. Lá no item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Vamos fazer a leitura? Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma coisa triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. E aí, finda a nossa leitura, o nosso trecho dos itens 6 e 7 aqui do capítulo 3, capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, os itens que falam da causa das misérias humanas. E tudo, lógico, né, é ponto de vista e tudo é o conhecimento que a gente vai agregando e que a gente está afim de agregar, né? Porque quando a gente coloca, muita gente, aliás, né, coloca alguma coisa na cabeça que é assim, que tem que ser assim, gente, dá um tempo, não insiste, porque aquela pessoa naquele momento não quer ver aquilo, não está afim daquilo, né? Está afim só de sofrer, só de lamentar, e eu não falo isso com maldade, não falo isso por um lado negativo, né? Porque acho necessário que se exista esse tempo, né? E aí é um tempo do outro só ouvir, né? Porque às vezes a gente, né, quer ter 1000 soluções incríveis para o problema do outro. O outro nem sempre quer uma solução, o outro às vezes só quer reclamar mesmo, só quer desabafar, né? Ele sabe da solução, ou ele sabe de alguma forma que tem que passar por aquilo para chegar a um determinado aprendizado, né? E aqui é esse local, né,
de aprendizados. É esse local, um dos locais, né, de aprendizados. E é como disse bem a nossa leitura aqui, logo lá no começo, né? É que o ser humano se acha muito absoluto e acha que só ele existe, né? Nosso mundo foi feito só para nós, o planeta foi feito só para nós e a gente... Uma das provas disso, né, gente, é a devastação imensa, as causas aí, as coisas que acontecem, né, os desastres naturais que muitas vezes, né, ao longo de todo o tempo vão sendo causados até que chegue realmente, né, na sua ação, certo? Por exemplo, né, a gente vê aí, né, desmatamento e mais desmatamento para construir um prédio, para construir um condomínio, para construir um edifício, né? Coisas materiais e imateriais. E por quê? Porque o ser humano julga que isso foi feito para ele, isso é dele e pronto, né? Nós temos que nos tocar que nós somos os intrusos. A Terra foi feita para nós? Claro, também. Mas para que a gente conviva em harmonia com o que já existe. E aí é que tá que a gente não conseguiu, né? O ser humano, pra que harmonia? Mata e destrói. Ele faz isso com outro ser humano, que dirá com uma espécie diferente, que são os animais e enfim, a flora, a fauna, né? Ele faz isso aí, né? E tá aí, né, a história que não nos deixa negar, né? Aquela galera ali, pelada, usando cocá, vai incomodar, mata. Né? Mata pra gente pegar o que é deles. Isso vem acontecendo ao longo de quanto tempo? E não para de acontecer, né? Então, a parte do conviver em harmonia, a gente já errou, já não deu certo há muito tempo e continua não dando, né? E aí, com isso, né, realmente, como que a Terra vai ser um lugar de prazeres? Né? Se o homem não propicia isso, é porque tem que acontecer uma mágica, né? Tem que acontecer um milagre. Eu plantar isso para mim mesmo não existe, né? Não cola, né? E aí, né, falo dessa prova que é o pensamento humano, que isso é dele, e aí automaticamente ele não tem noção, ele acaba não vendo, não pensando, né? E claro que isso não é generalizado, que, essa é uma parte do plano. Isso aqui é uma parte do projeto. É quando a gente vai para uma escola ou a gente vai... Vamos colocar assim, eu vou para um edifício e você conhece só um andar. Olha, Douglas, né? Pega o elevador, para no quarto andar. E é lá que você vai ficar, você não vai para nenhum outro andar. Claro que ninguém fala isso pra gente tratando-se da Terra, mas só para dar o exemplo. E aí você vai por todo o quarto andar, no quarto andar só acontece isso e isso, desce dessa forma e pronto. Mas existem, né, só aqui a caráter de exemplo, mais 10 andares. Só que você não vai em nenhum deles. Não foi ainda, né? Muitas vezes porque não chegou a hora de você ir. E o que você está fazendo lá no quarto andar não te ajuda, não te propicia a, vamos dizer assim, ganhar o direito de ir para os outros andares. Né? Então, aí complica, né? Então não é que não exista. A gente é que é limitado demais para perceber isso. Né? E faz parte, como eu disse, essa é uma parte do plano, essa é uma parte do projeto. A gente é que né, como seres que se achamos absolutos, né? É só o que eu vejo, né? É meio que São Tomé é um negócio, né? Eu só acredito vendo. Então, pronto. Né? Só acredito vendo, e aí, se eu não vejo, não existe. E a gente sabe, né, que boa parte da humanidade é assim. Mas aqui explica, né, gente? Então essas misérias que a gente tanto vê, essas coisas que tanto acontecem, né? E aí vamos combinar que 2023 também começou, né? Com muita coisa aí acontecendo. Muita gente, né, já dizendo nas redes sociais, cancela 2023, volta 2022, estava melhor, pula para 2024, quem sabe dá certo, né? Essas brincadeiras, né? Mas porque essa é uma característica forte do nosso mundo. Por quê? Porque a casa da gente fica de acordo com aquilo que a gente faz, certo? Se os habitantes da casa sempre a limpam, a casa vai ser limpa.
Se eu gosto de amarelo, eu vou pintar minha casa de amarelo. E nós, seres humanos, temos a tendência a isso tudo que acontece, né? Então, automaticamente, essas misérias são causadas pela própria humanidade, porque é a característica desta humanidade. E ponto final. A casa fica com a cara do dono. Então, gente, né, como eu sempre digo, a gente teria muito mais a conversar, mas essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês hoje, para a gente já ir encerrando e para os nossos finalmente, né? Mas como eu sempre digo também, você pode continuar aí, tá bom? Tranquilamente. Agora, vamos fechar com a nossa fluidificação das águas e com a nossa prece final. Mais uma vez te convido a respirar de forma bem profunda e pensar em cada ponto positivo na sua vida. Pensar nesse copo meio cheio, em cada gota desse meio cheio, tudo que há de bom. Tudo aquilo ao qual a gente esquece de agradecer, mas deveria. Tudo aquilo que a gente conquistou com tanta garra, tanta força, e que não deveria se envergonhar jamais de comemorar e de agradecer. Pense em cada um desses pontos, relembre cada um desses pontos e sinta a energia que vem dessa gratidão. Mesmo que sejam coisas materiais, mas que te ensinaram situações não materiais. Desde que tenha ficado registrado esse aprendizado, essa passagem, isso que importa. Sinta a energia, que essa energia expanda, para que essa gratidão se torne cada vez mais forte. Também nesse sentimento de gratidão, agradecemos e rogamos a nossa espiritualidade, que as águas sejam fluidificadas, cada recipiente, em cada casa, em cada lar, receba tudo aquilo que cada um necessita, para o seu bem, para a sua evolução e para essa própria gratidão. Agradecemos a toda essa equipe maravilhosa conosco, a todos os nossos benfeitores, nossos mentores e a esse Deus maravilhoso que está sempre conosco. Nosso muito obrigado e que assim seja. E não pode faltar, é claro, nosso brinde. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Evangelho no Lar, Evangelho de número 93 do nosso educandário Leon Denis de Tijucas. E em breve, estamos de volta com mais um Evangelho para você. Obrigado e até lá!